5 minutos, uma pesquisa feita por uma startup da Universidade de São Paulo confirmou a eficácia da forma sintética do Zika vírus no tratamento contra tumores cerebrais. Esse estudo surge aí como uma nova esperança contra esse tipo de câncer. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, a doença representa cerca de 4% dos casos da doença aqui no Brasil, sendo mais comum em pessoas com idade acima dos 50 anos, ocupando aí o 10º lugar na lista dos tumores que mais causam mortes aqui no Brasil. A gente vai falar um pouco sobre essa pesquisa. A gente conversa agora com a pesquisadora e fundadora da startup que desenvolveu a tecnologia, a Caroline Caide. Caroline Caide ou Caide? Bom dia. Bom dia, é Caroline Caide. Caroline Caide. Caroline, queria que você pudesse falar um pouco sobre essa pesquisa, né? Como é essa forma sintética do Zika vírus? Como é que iniciou a pesquisa? Muito bacana, obrigada pela oportunidade, principalmente pelo jornal de vocês estarem em Fortaleza. E é uma pesquisa que surgiu com o vírus Zika. E o Zika foi um problema muito importante aí na região de vocês, principalmente, né? E na época que teve a pandemia, a epidemia, né, que foi local, todos os pesquisadores do Brasil se mobilizaram para estudar esse vírus. E quando a gente entendeu o mecanismo dele, aqui em São Paulo, nós conseguimos transformá-lo em uma ferramenta agora para utilizá-lo para o bem da saúde brasileira, né? Que é tratar esses tumores que são extremamente agressivos. Os tumores cerebrais, eles não têm terapia efetiva, a quimio e a rádio, elas não funcionam e os pacientes, eles sucumbem à doença, né? Então são um dos tipos de câncer assim, mais agressivos, é isso que a gente pode definir? Sim, mais mortais. Mais mortais. No caso, exato. No caso de crianças, por exemplo, o câncer mais comum em crianças é a leucemia. Porém, a terapia funciona, então os pacientes sobrevivem. No caso dos tumores cerebrais em crianças, é a principal causa de morte. Quando você pensa em câncer infantil, as crianças morrem mais com tumores cerebrais. Entendi. E a expectativa de vida, por exemplo, de pacientes quando são diagnosticados, no caso de adulto, é de 6 a 12 meses, ou seja, uma sentença de morte. Nossa, que pesado, né? A gente lembra você falando aí da época do boom, né, do Zika aqui no Nordeste, principalmente, né? Principalmente mulheres grávidas, né? Aquela questão envolvendo as crianças, causava muito medo, né? E essa pesquisa chega como uma esperança, né? É um vírus, uma doença, assim, para tentar ajudar no tratamento de outra, né? Isso. É o grande exemplo de biotecnologia. Biotecnologia é isso, você estuda o organismo biológico, entende como que ele funciona e utiliza como ferramenta para o bem da humanidade. Então, quando a gente estudou principalmente casos de pacientes aí do Nordeste, que a gente foi coletar amostras desses pacientes, a gente entendeu que o vírus, ele tem preferência para um tipo celular que está presente só na fase fetal, por isso afeta os bebês, que a gente chama das células tronco neurais, né? E enquanto eu estudava esses tumores, eu vi que esses tumores mais agressivos, eles têm o mesmo perfil dessas células que o Zika gosta. Foi aí que a gente juntou, né, as duas ideias, e quando a gente colocou o Zika em contato com essas células, do mesmo jeito que ele mata as células tronco do bebê, ele também matou as células tumorais, porque elas são parecidas, só que com uma diferença. Então, dentro da empresa, dentro da Vario, a startup, o que a gente fez? A gente manteve todas as características naturais do Zika, produzindo ele de uma maneira 100% sintética, só que a gente tirou justamente aquela característica dele que causa microcefalia, tornando ele mais seguro, transformando ele simplesmente numa terapia eficaz, em que ele entra, vai direto para o tumor e mata só o tumor. Entendi. Como a gente fica feliz, né, a esperança da pesquisa, né, no Brasil, e a gente fala, eu queria que você pudesse até comentar sobre isso, né, dos desafios, né, da pesquisa, do incentivo, financiamento e mesmo assim alguns avanços, né, na ciência também. O Brasil, ele
tem os melhores pesquisadores do mundo. Eu falo isso com muito orgulho porque a gente recebe muita oferta para ir trabalhar fora. Isso por quê? Porque nós somos muito criativos e temos uma resolução de problema, uma habilidade de resolução de problemas absurdo, né? Só que então os nossos pesquisadores, eles se formam aqui com formações excelentes, mas depois que a gente termina o mestrado, doutorado, o mercado não consegue absorver tudo isso, principalmente porque o país ele não investe tanto em biotecnologia, né? E as ofertas de emprego lá fora são muito tentadoras. Eu mesma recebi oferta para ir para a Holanda durante meu mestrado, depois para Cambridge e até Stanford no meu doutorado, mas depois que eu tive contato com essa grande descoberta do Zika, eu não quis largar esse projeto, insisti para poder fomentar a pesquisa brasileira, né? Não consegui, através de fomentos e incentivos públicos, levar essa pesquisa à terapia. Isso porque a gente estava na época da pandemia e, muito sabiamente, o governo priorizou o Covid, né? Mas tive contato com um fundo de investimento, o primeiro fundo de investimento de biotecnologia no Brasil, que é a Vesper Venture, que eles pegaram na nossa mão, formamos a empresa, nós pesquisadores, e com a empresa e com esse investimento privado, a gente conseguiu avançar e produzir esse vírus 100% sintético. Excelente. Você falando agora da pesquisa, né? Quais são os próximos passos? O que a gente pode esperar aí? Os próximos passos agora é industrializar a nossa terapia. Então, a gente já está trabalhando no escalonamento e manufatura. A gente tem cronograma de iniciar os testes em humanos, um teste inicial que a gente chama de fase 0. Se tudo der certo no final do ano, o ano que vem, tudo muito orquestrado com a Anvisa. A Anvisa tem sido um parceiro genial nesse processo todo. E para isso a gente precisa de novas parcerias, né? A Vesper ajudou a gente até agora, e o projeto, conforme ele vai tendo resultados bons, ele vai crescendo. Então a gente precisa novamente de investimento da área privada, da área pública, para os parceiros da Anvisa, instituições públicas, para a gente conseguir levar esse projeto até o paciente. Excelente. Caroline, então pode deixar aí o contato, como procurar, né, justamente para incentivar aí o empresário, enfim, quem quiser incentivar a pesquisa. Isso, então pode ser através do meu e-mail, carolinecard, né, caroline.card@vairo.bio.com. Nós temos o site também da empresa, que é vairo.bio.com. E as redes sociais, LinkedIn, entre em contato com a gente, pode entrar em contato direto com a Vesper Venture também. E toda ajuda, ela é estritamente importante e necessária, esses pacientes precisam. Excelente. A gente conversou aqui com a Caroline Caide, ela é pesquisadora, fundadora da startup que desenvolveu essa tecnologia, né, confirmou a eficácia de uma forma sintética do Zika vírus no tratamento aí contra tumores cerebrais. Muito obrigado pela participação, Caroline. Boa sorte aí no andamento da pesquisa. Obrigada, até mais. Agora 10h14. Jangadeiro Band News FM.